Boa tarde, sou o Gedeon Gomes, né, pai da Liz Gomes. A Liz é uma criança de 6 anos de idade e ela é autista, né, grau 3 de suporte, né, e a Liz é uma menina super inteligente, amável, dócil e, e ela é uma menina que já sabe o que quer, né? Bem determinada naquilo que quer e é uma criança maravilhosa. Então, quando Liz tinha 2 anos, né? Eu percebi bem antes, lá pelos 4, 5 meses, eu vi que ela era uma criança diferente, né? E já começou a inquietar eu e a minha esposa, já ficamos quietos e começamos a procurar resposta. Mas o diagnóstico de autista só veio aos 2 anos de idade, né? Quando a gente teve o diagnóstico, né? A gente teve aquele sentimento, né? Sentimento de medo, até porque, né? Por mais que nós, né, eu e a mãe dela somos educadores, para nós o autismo, conviver com o autismo o tempo todo, era meio assustador, né? Foi assustador. Então, esse foi o primeiro sentimento, mas tivemos também um sentimento de alívio, né, porque nós encontramos resposta, né, para nossas dúvidas. E aí foi através desse diagnóstico aí que nós começamos, né, a entender, fomos buscar, né, mais sobre o autismo. E a Liz, como a Liz, ela comunica com a gente, né, de várias maneiras. Então, antes, né, da gente ter essa experiência em casa, a gente só lembrava mais da comunicação verbal, né? Então, quando nós não tivemos a Liz, que a Liz era não verbal, então aí nós começamos a aprender outra maneira de comunicar, né? Então, nós comunicamos com a Liz através de gesto, né? A gente entende muita coisa nos gestos. A Liz, ela já aponta, né, as coisas que ela quer. A expressão do rosto dela também a gente já consegue fazer leitura e já entender, né, o que ela quer. E ela agora está começando a aprender a apontar para as coisas que ela quer. Quando ela sente dor, ela pega a mão minha ou da mãe ou dos irmãos, coloca, se for na cabeça, coloca na cabeça. Ela direciona, né, a mão da gente para onde ela está sentindo a dor ou qualquer outro incômodo, né? Dessa maneira que a gente consegue, né, uma maneira de comunicação com ela, né? Aí, quanto à escola, né, assim, eu acredito que eu que acompanho, assim, a Liz é dividido, né? Na parte da manhã eu tomo conta da Liz, que leva para a escola, tudo que relacionado à escola sou eu. À tarde a mãe dela leva ela para as terapias, né? Ela faz vários tipos de terapias, então é a mãe que leva, né? Então eu percebo que a escola não está preparada ainda para lidar com o autismo, né, no grau da Liz, né? Eu acho que nenhum grau, nem grau 1, nem 2, nem 3. A escola, ela não está preparada para isso. Eu vejo, assim, muitos professores bons que têm até potencial, mas os professores, eles não estão preparados para lidar com pessoas de nível autista, e eu acho que nem outras necessidades especiais. Eu acredito que a escola ainda não está preparada para atender alunos com essas necessidades. Falta muito ainda para que a escola possa atender essas necessidades, né? E a comunicação que a gente convive com eles é a gente aprendendo no dia a dia. A gente aprende, às vezes ela já começa
a balbucionar alguma palavra, a imitar alguns sons. Então a gente já sente, já começa a entender algumas coisas, está começando a, a apontar, né, para as coisas, a gesticular alguma coisa. Então essa comunicação, muita comunicação facial, a gente lê, né, a gente lê a imagem do rosto dela e a gente consegue saber o que é que ela quer. Algum choro, se é um choro de alguma birra, se é alguma dor. Então nós já conseguimos identificar, né, só olhando às vezes, né? Então, mais é gestos também. A Liz, ela veio transformar a nossa vida, a nossa casa. Então, depois que a Liz veio, a nossa vida mudou. Primeiro porque a gente passou a dedicar quase que exclusivamente para ela. Tivemos que mudar, a gente morava numa cidade do interior, tivemos que vir para uma cidade maior, né? E para poder, uma cidade maior que tivesse suporte, no caso terapias para ela, atendimento médico, que na minha cidade não tinha. Então nós tivemos que mudar para uma cidade maior para isso. Espaços públicos, falta ainda muito para ser um espaço aconchegante para uma criança autista. Por exemplo, tinha que ter uns locais que proporcionasse para a criança, né, um acolhimento melhor. O acolhimento que eu falo no sentido de um ambiente tranquilo, calmo. Nesses ambientes teria que ter um local com isolamento acústico, por exemplo, quando a criança se desregulasse, né? Ter esse ambiente com isolamento acústico para a criança poder se regular, né? Então, também teria que ter locais com rampa de acesso, com sinais sonoros, né? Que a criança pudesse se guiar. Então, eu acho ainda que falta, né? Locais adaptados com esses recursos aí que eu disse. Que eu deixo, né, por exemplo, de mensagem, né, para os futuros pedagogos, né? Então, primeiro, né, para trabalhar com uma criança, né, que seja autista ou que seja portadores, né, de outras necessidades especiais, seja qualquer uma delas, tem que ser uma pessoa sensível, né, observadora, né, amável, que tenha cuidado com a criança. Por quê? Não é só ensinar, não é só conteúdo, né? Por exemplo, ser sensível ao ponto de perceber, por exemplo, numa criança não verbal, o choro da criança, né? É birra? Se é birra, se não é birra, né? A birra que a gente fala, aquela quando a criança manhosa, que chora por alguma coisa, diferenciar se não é alguma coisa que ela está sentindo, alguma dor, alguma outra coisa. Então, ter essa sensibilidade de identificar na criança. É igual nós, pais, nós aprendemos a ler, né? A criança até olhar, a gente já é o olhar da gente já é uma comunicação com a criança. O olhar da criança para a gente já é uma forma de comunicação. Que esses futuros professores, que eles possam ter essa sensibilidade de diferenciar, né? E também ter muito cuidado para o que a gente vê aí, as crianças autistas, elas são taxadas, né? Que não tem limite em casa. Que, por exemplo, às vezes uma criança ela tem uma crise, um exemplo no shopping ou numa determinada área pública e as pessoas não sabem, pensam que é o pai que não sabe criar, a mãe que não deu limite, e na verdade a criança está tendo uma crise e ela precisa de um ambiente tranquilo para se regular são várias diferenças que o professor ele tem que estar atento para isso, né?
E é isso, que gostem de crianças, que gostem, que pessoas que também são sensíveis para saber, ou seja, pessoas que não discriminam, né? Que não discrimina o diferente, né? Que sabe lidar com as diferenças, né? É isso que é a minha mensagem para os pedagogos. Sejam amáveis, que são crianças que estão ali muitas vezes assustadas, fora do seu ambiente seguro, que é a casa. Então elas têm que ser bem acolhidas, têm que se sentir amadas, tá?